O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Na comparação do primeiro trimestre de 2024 com o mesmo trimestre do ano passado, houve alta de 2,5% no PIB, puxada também pelo setor de serviços. Mas quem vai explicar melhor esse tema para a gente é o economista Renato Chaves. Renato, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Explica para a gente, de forma simples, o que é o PIB. Olá, bom dia a todos. O PIB é um somatório de tudo que foi produzido no Brasil, né? Existem outras formas de calcular, outros tipos de índices, mas esse é o mais comum, é o mais utilizado, e ele é um bom termômetro, né? E explica como é que anda o país no exato momento. Se você, por exemplo, excluir tudo que foi produzido por brasileiros fora do Brasil, que é uma conta que pode ser feita, incluindo eles, você tem o PIB nacional. E o PIB do Brasil, graças a Deus, agora refletiu, que já vinha sido mostrado pelos indicadores e apresentou esse crescimento. E, Renato, o que essa alta ela representa, como ela nos impacta? Essa alta, ela reflete um país que está funcionando, vamos colocar dessa forma. Parece um pouco óbvio dizer isso, mas na realidade o grande medo do Brasil, que a gente tem, que é um problema quase que crônico, é quando você bota aí, por exemplo, as contas do governo, que estão com um déficit muito grande. Isso preocupa. Quando você tem um déficit muito grande no governo, você faz com que novos investimentos não sejam tomados. As pessoas, os investidores ficam com medo, receio do futuro, não fazem novos investimentos e o PIB acaba andando de lado, como a gente chama. Nesse caso, parece que tem se mostrado isso. Apesar de um déficit mais alto que a gente sentiu agora no final do ano passado, a gente vê que novos investimentos têm sido feitos e que, paralelo a isso, que não tem diretamente a ver com o valor do PIB, como a gente está falando, mas influencia, que é a questão do emprego no Brasil. O emprego está muito forte no Brasil, está muito forte nos Estados Unidos, a ponto de prejudicar a inflação. Então, se a gente tem algum crescimento com inflação controlada, isso é um crescimento bom, isso é um crescimento orgânico, porque inflação, no começo, causa crescimento. Quando os preços das coisas sobem, parece que a gente está produzindo mais. Só que depois dá problema e não é o que a gente tem visto. Por enquanto, está tudo bem. E, Renato, foi uma alta de 0,8%. Isso é uma alta boa, porque parece tão pouco em relação a números, né? O que isso significa? Variações no PIB normalmente são assim, números pequenininhos. Um PIB crescendo muito rápido de um ano para outro não é normal. Quando acontece um crescimento, por exemplo, perto de 2 dígitos, né? Tem o que aconteceu com a China de 2000 para cá. Crescimentos assim grandes são crescimentos compostos, né? É o famoso juro composto, né? Que faz um país sair de nada por superpotência. Então, a gente pelo menos aí está entre 0,5% e 2% ao ano, do jeito que a economia mundial está, com juros altos no mundo todo, não está ruim. Só que o que deixa o sinal amarelo ligado nessa conjuntura que eu falei é quando você compara os trimestres anteriores, o mesmo período do ano passado, né? Você pega o primeiro trimestre, tipo de coisa, você vê que o crescimento desacelerou. Então a gente continuou crescendo, houve um crescimento com relação a 2022, mas há uma taxa menor, e é isso que preocupa. Por quê? Porque o cenário agora é juros caindo, que não era na época, tinha até começado a cair, mas ainda estava muito alto, os juros caiu mais ao longo do ano passado, e o crescimento agora devia ter vindo igual ou maior, era o esperado. Enquanto quando você tem um crescimento abaixo do mesmo período do ano anterior, com condições historicamente mais favoráveis, então juros caindo, inflação sob controle, mercado de trabalho aquecido, isso aí gera algumas complicações, e provavelmente o principal culpado disso é o déficit governamental que só fez crescer. E, Renato, esses números de 0,8% são referentes ao primeiro trimestre de 2024, de janeiro a março. Em abril, nós tivemos grandes enchentes registradas no Rio Grande do Sul, que deve afetar a economia do Brasil. Qual a expectativa para esse trimestre agora, de abril a junho? Espera-se uma queda nesses números? Não necessariamente. Essa tragédia do Rio Grande do Sul de fato vai impactar o PIB, mas quando a gente fala de forma anualizada. Por quê? Por exemplo, quando você pega o principal produto deles, que é o arroz, né? A maior parte do arroz vem de lá, do Brasil todo, e exportação. A maior parte já tinha sido não só plantado como escoado. Então, os números já tinham sido computados. O que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é no cômputo do PIB no ano seguinte. Então, ano que vem, quando a gente olhar para trás e ver anualizado, é que a gente provavelmente vai sentir na comparação. Agora não vai ter esse impacto todo. O medo maior mesmo são os preços imediatos, assim, mas esse tipo de coisa é realmente fácil de resolver quando a gente fala de commodity, né? Arroz é mais um commodity. Você pode abrir mais o mercado, você pode baixar a taxa de importação para o pessoal poder importar. E o grande problema do Rio Grande do Sul vai ser voltar a ficar de pé, né? Você vai ter um problema de maquinário, um problema de infraestrutura que vai precisar ser ajeitado nesse meio período, mas do ponto de vista de PIB, não deve ter esse impacto todo, não, por incrível que pareça. Porque uma boa parte da produção agroindustrial do Brasil está também em Mato Grosso. Então, se for para pensar, está uma boa
boa parte de Minas Gerais também. Então, nesse caso daí, não tem impacto, mas não tem tanto não. Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Sempre à disposição, bom dia a todos. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o economista Renato Chaves, que explicou como funciona o PIB, o que é esse dado que apresentou aumento no Brasil no primeiro trimestre deste ano e levou o Brasil, de certa forma, à categoria de 8ª economia mundial. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.